Irmãos, boa noite. Que o Senhor possa abençoar o nosso coração nessa noite, amém? Quantos de vocês gostam de aprender? Quem gosta de aprender? Levanta a mão aí. Só quem gosta de aprender. Alguém disse assim que sábio é aquele que aprende. Vamos ver o que você está bom de Bíblia. Sábio é aquele que aprende com cada um. Repita comigo. Sábio é aquele que aprende com cada um. Ou seja, aquele que aprende com todo mundo. Com os bons ele aprende o que fazer, e com os ruins ele aprende o que não fazer. Então sábio é aquele que aprende com todo mundo, já diria Salomão na sua sabedoria dada por Deus. E eu olhando um pouquinho sobre o que a Bíblia fala sobre Jesus, principalmente sobre os ensinos de Jesus, eu percebo que Jesus aproveitava todas as situações que ele tinha para ensinar algo às pessoas. Você concorda comigo? Falavam de alimento, Jesus fazia o quê? Ensinava alguma coisa sobre Deus em relação ao alimento. Falavam sobre tradição religiosa, o que Jesus fazia? Pegava a tradição religiosa e ensinava alguma coisa. Falavam sobre necessidade, o que Jesus fazia? Ensinava alguma coisa sobre suprir necessidades. Jesus sempre ensinou em tudo que ele falou e fez, e principalmente em tudo que ele viveu. Sempre houve ensinamento. E a Bíblia está cheia de momentos onde Jesus olha para as pessoas e dentro das suas necessidades ele ensina lições, ele ensina coisas importantes para as pessoas. Por exemplo, quando Jesus via alguém padecendo necessidade, o que Jesus ensinava? Sobre necessidade, vamos dizer lá que a pessoa tivesse uma necessidade de alimento, física, financeira. O que Jesus ensinava para ela? Oi? A repartir. Mas para a pessoa que está lá necessitada, não tem o que repartir, o que ensinava para ela? Que se ela confiasse em Deus, Deus faria o que por ela? Poderia suprir todas as suas necessidades. Não é isso que Jesus fez algumas vezes? Quando alguém estava em situação de pecado, havia errado, havia feito algo tão terrível, algo tão difícil, o que é que Jesus fazia? Ensinava sobre o perdão. Eu estou falando do ensino, né? Ele perdoava, mas ele ensinava sobre perdão. Quando Jesus ia falar com os saduceus, que era uma parte dos fariseus que havia se corrompido, o que Jesus fazia com esses homens? Ele ensinava para eles dizendo: vocês estão falando uma coisa e fazendo outra. Se vocês vivessem aquilo que vocês ensinam, porque o que vocês ensinam é correto, mas vocês não vivem o que vocês ensinam. Então se vocês vivessem aquilo que vocês ensinam, vocês estavam muito abençoados. Então Jesus olhava para as pessoas e constantemente estava trazendo para elas uma mensagem. E Jesus falava dentro das suas necessidades, dentro daquilo que elas conheciam. Quer ver uma coisa? Quando Jesus começava a ensinar para os saduceus, os fariseus mais corrompidos, aqueles que haviam se aliado com a parte errada, com Roma e com a corrupção, da mensagem da palavra em si. Quando Jesus falava com eles, Jesus usava o que eles não conheciam ou o que eles conheciam? O que eles conheciam. Quando Jesus falava com o povo de Israel, que era um povo que trabalhava basicamente com agricultura, com pesca, o que Jesus fazia? Usava exemplos da agricultura e da pesca para fazer o quê? Para ensinar para eles lições. E muitas vezes Deus quer fazer a mesma coisa conosco. Quer nos ensinar a partir da nossa realidade. Mostrar o quê? Mostrar que Ele se importa conosco. Mostrar que Ele está atento às nossas necessidades e àquilo que nós estamos vivendo. E talvez você veio hoje à noite aqui pensando: será que Deus realmente está olhando para a minha necessidade? Talvez dentro do seu coração existam algumas coisas que estão meio sem explicação. Sofrimentos meio mal resolvidos, dores meio inexplicáveis,
Problemas que você diz, mas para que isso pode ser algo que Deus pode usar para abençoar a minha vida? Porque geralmente problema não abençoa a nossa vida. A gente tem essa impressão, pelo menos, que os problemas vêm para quê? Quando a gente fala assim, estou numa luta, quem que é o primeiro personagem que você pensa que trouxe aquela luta para você? É o Satanás, né? Ah, isso é coisa do sarça, do pé rachado, do rabudo, do chifrudo, é coisa do diabo, do inimigo, do demônio. E não é que ele esteja envolvido mesmo às vezes, porque ele gosta de aproveitar as oportunidades que lhe são dadas. Se tem alguém que não perde oportunidade, esse alguém é o tal do Satanás lá. Ele vê a oportunidade, o que ele faz? Literalmente ele agarra com o quê? Com as unhas e com os dentes. Porque ele está constantemente olhando para tentar nos atingir, para tentar nos tirar do propósito de Deus, para nos desviar dos planos de Deus. Mas eu queria dizer para você nessa noite que Deus também, no meio dos seus e dos meus problemas, quer nos lembrar de coisas que Ele já nos ensinou a respeito do como Deus age. E para isso a gente tem que ficar muito atento. E eu queria usar um momento muito difícil da vida de Jesus hoje para nos ensinar algo que Ele mesmo quis ensinar para as pessoas que estavam ali perto dele, vendo o seu sofrimento, aprendendo com aquilo que estava acontecendo com ele. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia em Mateus. Mateus, capítulo 27. Mateus 27, tem um ensino bem precioso nesse capítulo. Mateus 27, a partir do verso 1. Mateus 27, 1. Quem achou diz amém. Quem não achou diz misericórdia. Todo mundo achou. Vamos ler primeiro o verso 1. De manhã cedo, os principais sacerdotes e anciãos se encontravam para planejar como Jesus morreria. Então o que acontece? Os saduceus se levantaram de manhã e foram fazer suas orações lá na sinagoga, lá no templo. Nessa época que era no templo ainda, que ele não havia sido destruído. Eles se levantam e eles vão para a igreja. E o que eles começam a fazer na igreja? O que eles estavam fazendo na igreja? Planejando a morte de Jesus. Igreja é lugar de planejar a morte de alguém? Então eles levantam cedo, todo cheio de disposição, faz lá o seu café, né? Prepara o pãozinho francês que ele pegou lá, faz um ovinho mexido, joga um bacon em cima, come, não come bacon porque eram judeus, mas faz o sanduichinho dele lá, come, e diz: agora eu vou para a igreja. E vai para a igreja, e chegando na igreja, o que eles vão fazer? Planejar a morte de um inocente. Por que esses homens estavam planejando a morte de Jesus? Porque a mensagem dele os incomodava, sua vida os incomodava, aquilo que ele fazia os incomodava. Então aqui tem uma primeira lição que eu gostaria de trazer a você nessa noite. Às vezes, nós estamos tão dedicados à causa do Senhor, nós estamos tão envolvidos, nós queremos fazer a vontade de Deus, e isso vai levantar contra nós uma oposição tremenda. E essa oposição muitas vezes vai se levantar onde? Dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria realidade de igreja, né? Nos nossos círculos de relacionamento. Por que eu estou falando isso? Porque Jesus também foi criado dentro da cultura, dentro da tradição farisaica. Então Jesus era um fariseu. Existem várias citações na Bíblia que eu poderia provar nessa noite para você, que Jesus foi criado dentro do sistema farisaico. Ele era um fariseu, ele sabia as tradições, ele sabia como aconteciam as coisas, ele foi criado dentro desse sistema. Então os fariseus deviam ser o que de Jesus? Amigos.
Mas o que acontece? Seus próprios amigos tramam o quê? O sucesso do seu ministério? Ou como eles iam permitir que Jesus continuasse ensinando dentro do templo e nas sinagogas? O que eles preparam para Jesus? Uma armadilha. E a armadilha deles faz o quê? Dá certo. A armadilha que eles preparam funciona. Eles prendem Jesus. Jesus é morto. Então esse plano ele funciona. Mas aquilo que aparentemente era um plano farisaico, um plano dos saduceus para destruírem Jesus, se torna um plano de redenção de Deus para a humanidade toda. E aqui tem uma outra lição. Às vezes, as suas decepções, as suas dores, os seus problemas podem ser transformados por Deus em um plano muito maior para ampliar aquilo que Deus tem para fazer na sua vida. Mas isso não é muito confortável, não é? Você acha isso confortável? Eu também não acho. Mas tem algo muito especial aqui. No meio do sofrimento, abra comigo aí a sua Bíblia ainda em Mateus 27. Vai lá no versículo 45. Por favor. Diz assim: desde a hora 9 houve trevas sobre toda a terra. Por volta da hora 9, em alta voz, Jesus disse: Eli, Eli. Ele falou no idioma hebraico aqui, né? Eli, Eli, lama sabachthani. E é interessante que até mesmo na minha e na sua Bíblia, até alguns anos atrás, essa frase não era traduzida. Não sei, na sua Bíblia tem escrito isso? Eli, Eli, lama sabachthani? Em algumas Bíblias hoje já não existe mais, mas antigamente todas as Bíblias tinham essa frase, Eli, Eli, lama sabachthani. Porque essa frase tem uma lição. E aí eu já ouvi muita coisa, também já pesquisei, já estudei bastante sobre isso. O que essa frase traduzida quer dizer? Meu Deus, por que me abandonou? Essa é a tradução dessa frase do idioma hebraico, do original hebraico. Meu Deus, por que você me abandonou? Gente, você não acha isso aqui uma contradição? Quem era Jesus? Filho de Deus. Deus abandona alguém? Nunca. Só para você ter uma ideia, há um texto na Bíblia que diz assim: eu já vi muita coisa, mas nunca vi Deus abandonar um justo. Está na Bíblia. Então, se Deus não abandona o justo, por que é que no momento em que Jesus está na cruz, Ele diz: Deus meu, por que me abandonou? Alguns dizem que é porque naquele momento Jesus sentiu o peso de toda a humanidade sobre suas costas e se sentiu então traído, abandonado, desamparado. Como é que isso aconteceu comigo? Mas isso não se encaixa dentro dos textos. Isso não se encaixa dentro da expressão original que está escrita aqui na nossa Bíblia e que durante muitos anos foi de maneira constante traduzida, mas colocada no idioma original. Eli, Eli, lama sabachthani. Porque aqui existe uma mensagem, e eu acho que cada vez que eu estudo sobre Jesus, eu me apaixono mais por Ele. Porque cada vez que eu estudo sobre Jesus, eu descubro algo que eu não havia descoberto sobre o seu amor, que é tão maior do que a minha consciência, ou a minha inteligência, ou todo o estudo do mundo seria capaz de me revelar. E aqui, nesse texto, eu descobri algo maravilhoso. Sabe por quê? E sabe o que, melhor dizendo, Jesus faz quando Ele repete essa frase? Quem estava à volta de Jesus vendo a crucificação? Quem estava ali? Os saduceus que o haviam entregue, alguns de seus discípulos, sua mãe,
E é claro, o público geral. De que nacionalidades eram essas pessoas? Judeus e quem mais? Romanos e judeus. É muito comum na tradição dos povos judeus, dos judeus e também dos fariseus principalmente, quando querem lembrar alguma coisa às pessoas que estão à sua volta sobre o ensino que elas já têm, citar partes desse ensino. Então, por exemplo, os nossos sábios diziam olho por olho, dente por dente. Aí Jesus está ensinando as pessoas sobre como retribuir os outros. E no meio do seu discurso ele diz assim: e como havia sido dito, olho por olho e dente por dente. O que a pessoa que está ouvindo faz? Ela diz: sobre esse ensino aí eu já ouvi isso. Então ele traz um ensino sobre a vida daquela pessoa, sobre a mente, sobre o coração daquela pessoa. E aqui Jesus estava em tremendo sofrimento, ou não? Ele estava à beira da morte, sim ou não? Momento de desespero, onde nada parece mais funcionar, certo? E Jesus aqui, por isso, gente, que Jesus é lindo, porque nem no momento de morrer ele estava pensando nele mesmo. Poucos minutos antes da sua morte ele estava pensando em lembrar as pessoas de quem Deus é. E ele diz: Eli, Eli, lama sabachthani. Ele lembra aquelas pessoas que estão à volta dele, do Salmo de número 22. Abra sua Bíblia comigo. Salmo 22, verso 1. Salmo 22, verso 1, primeira frase. O que diz a primeira frase na sua Bíblia? Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonou? Quem disse essa frase lá no Novo Testamento, em Mateus capítulo 27? Jesus estava vendo o sofrimento das pessoas ao olharem ele, sendo entregue à morte, e agora desesperadas porque tudo acabou, o Messias morreu, e o que ele quis dizer é: não. Lembrem-se do que foi ensinado lá atrás. E para que eles lembrem, como ele não podia discursar, o que ele fez? Ele pegou a primeira frase do Salmo 22 e ele disse: lembrem o que diz o Salmo de número 22, versículo 24. Pois ele não desprezou e nem abominou a pobreza do humilde, e nem dele escondeu o seu rosto, mas ouviu o seu clamor, e por tua causa dei glória diante de todos, e cumpri os meus votos diante daqueles que me viram. Aleluia. Esse versículo 24 é o versículo principal do Salmo 22. Qualquer estudioso do Antigo Testamento, ao ler o Salmo 22, vai dizer a você: o versículo 24 é o cerne desse Salmo. Ele é o ensino principal desse Salmo. Então, irmãos, fazendo esta viagem pelos textos, nós descobrimos o quê? Que no momento da sua morte, Jesus não estava dizendo que Deus o abandonou. Ele estava lembrando o povo que estava olhando para ele, que Deus nunca abandona ninguém, mesmo no seu pior momento de aflição. Porque a Bíblia diz aqui no Salmo 22, claramente: Deus não despreza e nem abomina a pobreza do humilde, e não esconde dele o seu rosto, e nem atenta-se para o seu, e nem deixa de atentar-se para o seu clamor. Na Bíblia está cheio de expressões assim. Por que eu estou dizendo para você que essa é a mensagem? Porque eu posso me apoiar em outros textos para dizer a você que esse é o ensino que Jesus estava trazendo mesmo no momento da sua morte. Por exemplo, na parábola da semente de mostarda, Jesus usa uma contradição ali, faz a mesma coisa. O que Jesus fala? Que a semente de mostarda é a menor das sementes. Ela é a menor das sementes ou não? Não.
A semente de papoula, que é comumente plantada em Israel, inclusive, é menor que a semente de mostarda. Então Jesus não entendia nada de agricultura? Jesus estava errado então, pastor? Não! Isso é uma maneira de ensinar muito antiga. Você chama a atenção falando algo que parece aos olhos das pessoas absurdo, mas que lembra de algo que foi ensinado pela palavra. Então Jesus vai lá e diz: a semente de mostarda é a menor de todas. E quando ela cresce, ela se torna a maior de todas as hortaliças. Quem já viu um pé de mostarda alguma vez na vida? É alto pra caramba, pastor? A mostarda que dá em Israel não. Estou falando da mostarda bíblica. Talvez a mostarda que o senhor conhece sim. Eu até ia trazer uma foto da mostarda, mas eu não trouxe. A mostarda em Israel, na semente da cultura bíblica, ela não passa de 50 centímetros. Mas tem, a de papoula é menor. Então assim diz a Escritura, que existe ali um absurdo. Jesus está falando de uma semente que é a menor, mas não é a menor, e de uma árvore que é a menor, mas também não é a menor. O que Jesus está querendo dizer? O ensino está aqui de uma maneira muito clara nas Escrituras. Toda vez que a Bíblia se refere a semente, ela está se referindo a quem? A pessoas, a um povo específico. Por exemplo, semente de Abraão. O povo de Israel é um povo numeroso? Não. Diz a Bíblia, o menor povo da face da terra. Está aqui, gente, é só procurar na Bíblia. No momento, Jeremias ainda diz assim: povozinho de Jacó, vermezinho de Israel. Um verme é de que tamanho? De que tamanho que é um povozinho? Pequenininho, mesquinho ali, né? Quase sem considerar. Claro, existe uma profecia que diz lá em Abraão que se tornaria tão numeroso quanto as areias do mar e as estrelas do céu. Isso é uma profecia. Mas isso não havia acontecido nessa época ainda. E aí o que acontece? Jesus vai lá e está falando para quem? Para o povo de Israel. Os fariseus estão ali querendo pegar Jesus. E de repente Jesus me vem com a história dessa, de que a semente da mostarda é a menor semente, que a árvore lá, o negócio, a planta da mostarda é a maior. Eu falei, esse cara está ficando maluco. Isso aí não é verdade, isso não existe. Mas quem estava realmente ouvindo, estava lembrando dos ensinamentos que haviam sido dados a ele. Por exemplo, em Ezequiel disse, se você olhar na Bíblia, existe a referência cruzada, ou seja, um texto ali do lado, que leva para esse texto de Ezequiel, lá na parábola da semente de mostarda. E em Ezequiel diz assim, que foi arrancado um broto, tenro e pequenino, e que plantado sobre o monte se transformou na maior das árvores, e que as aves vinham se aninhar abaixo de si, porque Deus a exaltou sobremaneira. O que é que Jesus estava fazendo com o povo de novo? Ensinando através de coisas que ele já sabiam, que já haviam sido ensinadas para ele. Da mesma maneira que Jesus agora aqui, nesse texto, na sua morte, está dizendo para eles, tenham esperança. Deus nunca abandona ninguém. Olha para quem está do seu lado e diga assim, Deus nunca abandona ninguém. Não interessa o tamanho do seu sofrimento, não interessa o tamanho do seu problema, não interessa nada a seu redor, não interessa o quadro que esteja montado. Ele está olhando para você e dizendo, eu não me esqueci de você. Eu não virei o meu rosto. Eu estou olhando para você e as suas dificuldades não são maiores do que o meu poder para transformá-las em objeto da minha glória.
E se você crer, se você acreditar, se você lembrar das coisas que eu já te ensinei, você vai poder triunfar sobre o seu sofrimento. Irmãos, às vezes a gente vê pessoas atrás de novidades, querendo coisas novas, querendo novos moveres, né? E é o mover, agora é o mover do leão, não, agora é o mover da serpente, não, agora é o mover do riso do não sei o que lá. Irmão, não estou dizendo se é de Deus, se não é de Deus, isso aí fica diante de Deus, você é que sabe. Mas o que nós precisamos é voltar àquelas coisas que Deus já nos ensinou, aquelas lições que Deus já nos deu, aquelas coisas que Deus já falou para nós que vai fazer, aqueles atributos de Deus que são verdadeiros e que existem. Esses não mudaram, eles continuam valendo até agora. E quando Deus, às vezes nós estamos passando por meio de um sofrimento, de uma dificuldade, Ele joga alguns sinais para você, e Ele diz assim: olha, está aqui, lembra? Eu não desamparo ninguém, eu não abandono ninguém, eu não esqueço das minhas promessas, eu sei o que eu estou fazendo, eu não deixei você perdido, você perdida, eu sou teu Deus, eu vou andar junto com você, eu vou te levar a um lugar melhor, porque você é meu filho e você é minha filha, eu disse que eu te levaria, eu disse que eu estaria contigo, e eu estou contigo por onde você for, porque eu sou teu Deus, e eu não me esqueci de você no meio da tua aflição. Pois Ele não desprezou e nem abandonou o humilde, e nem escondeu o seu rosto do pobre, mas atentou para o seu clamor. Uma mensagem tão simples, dentro de um texto que às vezes a gente não compreende muito bem. Jesus falando que Deus o abandonou. Irmãos, no momento de maior dificuldade, Jesus olha para a necessidade dos outros e não para aquilo que ele está passando. E Ele traz ao coração deles uma mensagem de alegria, uma mensagem de esperança. É como se Jesus estivesse dizendo: não se preocupem comigo, eu vou vencer essa situação, e por causa da minha vitória, vocês vão prevalecer sobre a vida de vocês também. Eu vou trazer sobre vocês uma palavra de esperança, eu vou trazer sobre vocês uma palavra de vitória, eu vou trazer sobre vocês algo que vocês jamais imaginaram, ainda que os seus inimigos sejam difíceis, ainda que você olhe e você veja grandes desafios, eu estou aqui para lembrar vocês de que eles não são maiores do que o seu Deus e as suas promessas. Às vezes nós estamos diante de uma situação que nós não podemos resolver. Às vezes nós estamos diante de um problema que nós não sabemos qual vai ser a saída. Quantos de vocês já ficaram desesperados diante de um problema que você não sabia como resolver? Quantos já ficaram tristes, mas muito tristes, porque acharam que aconteceu algo na sua vida que não podia acontecer? Quem já experimentou isso alguma vez na vida? Deus te abandonou nesses momentos? O que Deus te ensinou nesses momentos? Oi? A confiar nele, a acreditar que Ele vai fazer algo melhor, que ainda não terminou, que ainda não acabou, que ainda existe muita coisa para acontecer. Irmãos, nessa noite Deus está nos chamando a atenção. Pare de olhar para o seu problema e lembre-se do que eu já te ensinei. Eu não mudei, eu sou o mesmo Deus. Lembre dos ensinamentos que Ele já te trouxe. Lembre da circunstância onde Ele já te disse como Ele age e o que Ele vai fazer. Ele não mudou. A palavra diz: Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje, e Ele vai continuar sendo o mesmo para sempre. Repita comigo: meu Deus é o mesmo de ontem, de hoje, e será o mesmo para sempre, independente das coisas que eu tenha que enfrentar. Você crê nisso mesmo? Irmãos, o nosso Deus, Ele nos deu tantas promessas na sua palavra. Ele nos ensinou sobre como Ele age no meio das dificuldades. Lembra do Salmo 23? Ele se compara a quê? A um pastor de ovelhas.
que conduz a ovelha, mesmo quando ela tem que passar por caminhos perigosos. Imagina comigo a cena, às vezes um pastor está lá no pasto com muitas ovelhas, e ele está num lugar que tem um bom pasto, mas que não tem água. E para chegar num lugar que tem água em abundância e pastos ainda melhores, o que ele vai ter que fazer? Passar talvez por um desfiladeiro, passar talvez por uma ribanceira, vai ter que construir uma ponte. Dentro dessa visão, dentro dessa necessidade, o que Davi escreve? O Senhor é o meu pastor, e nada vai me faltar. Ele vai me levar às fontes de águas tranquilas, aos pastos verdejantes, ainda que para chegar lá eu tenha que passar por um vale de sombras, por um vale de morte. Os inimigos estejam ali me olhando, tentando o meu mal, planejando emboscadas contra mim. Eles não vão me tocar, porque Deus está comigo, Ele é o meu pastor, e Ele vai me conduzir por esse caminho. Quando Davi fala isso, ele lembra também textos antigos, que diziam: o Senhor não te desamparará, ó Israel, e nunca te deixará. Irmãos, Davi sabia disso, e no momento da aflição, o que ele lembra? Ele lembra de algo que ele já havia sido ensinado, que já estava nele, que Deus já havia colocado dentro dele. Existe algo de Deus dentro de você, para que você supere os momentos de dificuldade, os momentos de aflição. Existe algo que Deus já plantou, existem experiências já vividas com Deus, que estão aí dentro de você, mas elas estão amortecidas pela sua falta de visão daquilo que Deus tem para a sua vida. E às vezes, a gente olha para o problema e vê ele tão grande, a gente olha para a dificuldade e vê ela tão grande, a gente olha pelo que a gente perdeu, e a gente diz: agora não adianta mais, eu já tinha tudo, já perdi tudo, agora eu não quero mais. De repente você olha para algo que você já nem sonha mais, porque aquele sonho foi amortecido, de repente foi abafado dentro de você. E o que acontece? A gente vai perdendo aquilo que Deus já nos deu, já nos ensinou. E de repente você está diante de uma dificuldade, diante de uma angústia, e a única coisa que você faz é lamentar, ao invés de naquela angústia lembrar que Deus já te ensinou, que mesmo no meio da angústia Ele não vai te desamparar, Ele não vai te deixar, Ele não vai te abandonar. Nós cantamos uma canção, hoje nós não cantamos, mas em outros dias já cantamos ela aqui: oh não, nunca me deixou, na tempestade ou na paz. O que essa letra dessa canção está dizendo? Que Deus nunca desampara, que Deus nunca abandona, que Ele sempre está ali. Isso não quer dizer que vai ser tudo mil maravilhas, mas que no momento da dificuldade, o que vai acontecer? Ele vai estar ali, Ele vai estar do seu lado, Ele vai estar sendo quem Ele é, um Deus justo, um Deus fiel, um Deus que não abandona, um Deus que não deixa os seus filhos sozinhos em momento algum. No Salmo 22 descreve todas as dificuldades que Jesus ia enfrentar antes de ser crucificado. No Salmo 22 diz: eu fui entregue a Ti no dia do meu nascimento. No Salmo 22 diz: não há ninguém que me socorra. Os bois me cercaram, abrindo a boca contra mim. Como devoradores ficaram rosnando à minha volta. Fui derramado como água, os meus ossos estão desconjuntados. Meu coração se tornou como cera e derreteu por dentro. Minha boca seca como um pedaço de telha. A minha língua cola no céu da minha boca. Isso tudo aconteceu com Jesus no ato da crucificação. Isso tudo aconteceu com Ele. E no momento da sua aflição, Jesus olha para as pessoas e diz: lembrem do que foi dito sobre mim. Está tudo acontecendo agora, é uma tragédia sim, mas ainda não acabou. E eu venho nessa noite para dizer a você: você pode estar envolvido no meio de dificuldades, mas ainda não acabou. Não é esse o seu fim. Deus ainda não terminou, existe uma obra de Deus acontecendo à sua volta, e ela é para te salvar, para te resgatar, para levar você a um lugar maior,
para te fazer crescer diante de Deus. É isso que Ele quer, é isso que Ele espera. Porque foi isso que aconteceu com Jesus. Ele foi exaltado sobre todo homem, Ele foi exaltado sobre toda a carne. Não existe ninguém no céu e na terra que tenha experimentado essa ascensão como Ele experimentou. Veja só no Getsemane, Jesus sente a dor, Jesus sofre, Jesus chora. Agora olha o que diz aqui no Salmo 22, no versículo 20 diz: mas tu, Senhor Criador, não permaneceu distante. Tu és a minha força e a ti eu clamo, socorre-me. Resgata-me da espada, livra-me do poder dos cães. Salva-me da boca do leão. E tu me respondes por meio dos chifres dos bois selvagens. Proclamarei o teu nome entre os meus irmãos, e no meio do teu povo eu te louvarei. Tu que temes ao Senhor, louva-o. O que Jesus faz no Getsemane, quando Ele descreve a sua dor para Deus, dizendo: Deus, estou em grande sofrimento, se for possível, afasta-se de mim esse cálice, se não, seja feita a tua vontade. Ele glorifica a Deus, dizendo: você é o dono da minha vida, e mesmo no momento máximo da minha aflição, eu não vou cair na tentação de fazer as coisas do meu jeito, porque ainda não acabou, e eu sei que você vai se levantar em meu favor. E eu vou te dizer mais uma coisa mais importante. Talvez você olhe para a tua situação e diga assim: mas já acabou, pastor. Talvez olharam para Jesus e disseram, quando Ele morreu, o que disseram para Ele? Está tudo acabado. Estava tudo acabado? Sabe por que não estava tudo acabado? Porque estava acabado diante dos olhos das pessoas. Talvez na sua vida, nas suas circunstâncias, as coisas já tenham acabado, já está definido, já foi liberada a sentença, já acabou tudo aparentemente, mas para Deus ainda não. E nessa noite eu venho dizer para você: calma, ainda não acabou. Mesmo que diante dos seus olhos não haja esperança, ainda não acabou, porque Deus ainda não disse que acabou. E é Ele quem diz quando começa e quando acaba. E Ele ainda não disse que acabou. E aí a Bíblia diz ainda: Ele não escondeu dele o seu rosto, mas atentou para o seu clamor, viu seu grito de desespero, olhou para ele com compaixão e o livrou, e o exaltou acima de qualquer outro homem na face da terra. E daí ele diz assim: todos os confins da terra se lembrarão e voltarão para o Senhor, e todas as famílias das nações adorarão em sua presença. João diz que quando Cristo for levantado sobre a terra, todos Ele atrairá a si. Então você começa a ver que realmente não havia acabado ali. Ali acabou o sofrimento, ali acabou a dor, ali acabou a vergonha, ali acabou as investidas, ali acabaram-se os inimigos. Mas ali também começou-se a triunfar o reino de Deus. Ali começou-se a mostrar quem era de fato Jesus. Irmão, isso é muito difícil de aprender. Mas através do sofrimento que você passa, ou que você está passando, uma das principais coisas que Deus quer fazer é mostrar para o inimigo e para as pessoas ao teu redor quem de fato você é. Porque quem perde tudo e continua de pé, esse é um homem e uma mulher de Deus. É muito fácil dizer que é um homem ou uma mulher de Deus quando tudo vai bem. Mas no meio da dificuldade, se levantar, bater o pó da capa e dizer: eu estou aqui, eu vou permanecer em pé, isso é para quem realmente é homem e mulher de Deus. Jesus morreu, e depois de 3 dias o que aconteceu? Ele ressuscitou e está vivo, para nos lembrar que a morte, mesmo a morte, não é
o fim. Irmão, qual que é o maior inimigo que nós temos dessa carne? Não é a morte? A Bíblia ainda diz que ela é o último inimigo a ser vencido. Sabe qual que é a boa desse negócio? É que a Bíblia diz que ele já venceu e tem nas suas mãos a chave do inferno e da morte. Sabe o que isso quer dizer? Que ele venceu e que essa vitória está à nossa disposição. E que mesmo no meio da aflição nós podemos viver essa vitória em Cristo. Eu não sei qual é o momento que você está passando, mas às vezes parece que as coisas dão uma bagunçada na vida da gente, não dão não? Parece que está tudo tão legal, tudo tão bacana, de repente vira tudo, parece que passou o El Ninho. E depois do El Ninho veio o Cassandra, né? E depois veio o outro, e passou o outro, e o tufão, e a tufoa, e caiu o avião, e explodiu tudo. E quando você olha e diz, agora não tem mais nada para vir. Ainda vem alguma coisa, né? Vem um ventinho para levar o que sobrou. E aí quando você olha e diz, agora acabou. Oi? Vem enchente. Alguém disse uma vez para mim assim, não fica assim não. Fica tranquilo, porque depois da tempestade vem enchente. Eu falei, ô amigo do inimigo. Irmão, não interessa o que vem depois da tempestade. O que interessa é que eu sei como a minha história vai acabar. E a Bíblia é muito clara sobre como a minha história vai acabar. A Bíblia é muito clara sobre como a sua história pode acabar. Depende da maneira que você vai viver aqui. Depende do que você aprende através do que você passa. E a mensagem de Jesus foi muito clara. Deus não abandona aqueles a quem Ele ama. Deus não abandona os seus filhos. Deus não abandona os seus ungidos. Por mais que eles sofram, por mais que seja dolorido, por mais que seja sufocante, por mais que você olhe e não ache que tem mais esperança, Deus não te abandonou. E o teu fim ainda não chegou. Por isso nessa noite Deus te trouxe para esse lugar. Porque talvez você precise lembrar disso. Que Deus não abandona ninguém nunca. Eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e dissesse assim, Deus não te abandonou. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas Deus não te abandonou. Pode falar de novo. Eu não sei em que área, eu não sei qual é o problema, mas eu sei que Deus ainda está contigo. Ele não te abandonou. E Ele está lembrando você nessa noite. Eu sou o mesmo Deus que não desprezo você, que olho para você e que vou te fazer triunfar sobre as dificuldades, porque eu sou o teu Deus e eu não mudei. Irmão, eu vou te dizer mais uma coisa. Amém. Às vezes a gente tem vontade de ir na cara do inimigo e fazer o quê? Tá aqui, eu vou te esfregar aqui, ó, que Deus não me abandonou. Eu vou te dizer, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo, deixa o inimigo com Deus. Ao invés de você esfregar no nariz dele a tua vitória, vai diante do altar daquele que te livrou e diga para ele, eu sei quem é o meu Deus, e eu sei que é poderoso, e eu vim aqui te louvar antes da minha vitória chegar. Irmãos, eu tenho uma encrenca com a situação da travessia do Mar Vermelho que você não faz ideia. Todo mundo acha a coisa mais linda, né? E o povo atravessou, e depois que o povo atravessou, o povo fez o quê? Dançou e cantou. Bando de covarde. Tinha era que ter atravessado dançando e cantando. Mas não, vamos garantir a vitória primeiro. O que tem de crente morrendo afogado porque está esperando a garantia da vitória não está escrito, irmão. Deus já fez, Deus já abriu, Deus já falou. Gente, pensa comigo. Você diante do marzão, o povo tudo perguntando, é porque a gente trouxe aqui para a gente morrer, porque eu quero ver Deus fazer agora. Igualzinho os crentes dos dias de hoje, só reclamando. Aí de repente Deus olha para ele e diz assim, você está me perguntando o que aí, Moisés? Qual que é o barato do negócio aí? O que tá pegando aí? Falou, Deus, o povo está dizendo que não vai rolar a travessia aqui, que vão morrer tudo aqui. Ele disse assim, olha,
tinha que afogar na areia. Fosse nós, né, Zé? Mandar vir uma tempestade de areia e fazer morrer tudo empanado. Deus olha para Israel, que é o povo que Ele ama. Olha para quem está do seu lado e diz assim: às vezes você é meio encardidinho, mas Deus ama você mesmo assim. Não é? Olha o que Deus faz, irmãos. Isso é maravilhoso. Deus olha para aquele povo terrível e diz assim: vamos lá, estende esse negócio aí, manda abrir esse mar aí que eu vou fazer um milagre agora. E ele pega assim, e a água faz. Gente, eu acho que esse foi o maior show pirotécnico que alguém já viu na vida. Já imaginou você passando assim a baleiona do seu lado assim? Dá até para tirar uns mariscos do casco da bicha, né? E a Bíblia fala que o povo não passou no banhado, não. É no seco. Ali, ó, levantando poeirinha do pé. A hora que vê o negócio abrir, gente, não era para ter caído no chão e começado a cantar louvor em língua estranha, profetizar, sapatear, queimar a sandália. Gente, era para fazer tudo. Mas quando é que eles foram cantar? Quando a gente está seguro. Não, Deus falou, mas enquanto não se cumpre, eu espero. E Deus ainda tem a paciência. É, mano. E Deus tem. E a gente, enquanto espera, a gente louva, né? Que nem Israel. Essa promessa Deus já me deu faz tantos anos. Acho que não sei. Talvez eu entendi errado. Olha a realidade à minha volta. Deus abriu o mar, mas olha quem está vindo atrás. Olha, Deus está fazendo, mas olha que o que Ele não fez ainda. Olha, Ele é o Filho de Deus, mas está morto na cruz. O que é que Jesus fala quando está na cruz? Lembrem que Deus nunca vira o rosto para ninguém. Ele não se esqueceu de ninguém. Ele estava louvando a Deus. Ele estava dizendo para aquele povo: vocês precisam crer. Mesmo diante do improvável, creia. Deus não mudou. Aí o povo atravessa. Quando o mar fecha nos egípcios, yes! Irmão, fizeram uma festa ali, né? É tamborim, é dançarina, é véu. Depois da vitória ganha, toda mulher dança, né? Depois da vitória ganha, todo homem é guerreiro. Mas por que ninguém louvou a Deus quando o mar se abriu? Por que ninguém louvou a Deus, aquele que eles diziam que confiavam de verdade, antes de Ele fazer o que Ele havia dito que tinha feito? Você já imaginou, se Deus abriu o mar para eles passarem a seco, sem eles terem entendido e cantado e louvado a Deus antes? Você já imaginou se esse povo tivesse louvado antes, gente? Irmão, eu acho que até hoje o mar estava seco. Deus ia fazer uns troços assim para dizer: não, esse povo aí é o povo. Essa gente aí não vão morrer nunca mais. Vão viver até o dia que meu filho Jesus voltar. Mas como o povo era incrédulo e só agia e só louvava com base na vitória ganha, deixou de usufruir muita coisa de Deus. Eu e você estamos deixando de experimentar muita coisa de Deus, sabe por quê? Porque nós somos um bando de covarde. A gente não sabe louvar a Deus antes da vitória chegar. Antes da vitória chegar, a gente fica ali: ai, mas será? Né? Ai, mas eu estou vendo aqui, acho que não. Bom, e agora deu essa para trás ainda? Agora que vai cumprir mesmo. Mesma coisa o pessoal fala, né? Ai, Jesus vai voltar, já estou ouvindo isso, ó. Cuidado, pode ser amanhã. E daí você vai ficar fazendo assim, ó. Só que daí vai ser assim: Jesus já foi, faz ó. E eu fiquei. Então se prepare. Comece a lembrar daquilo que Ele já te ensinou, de que Ele não abandona ninguém nunca. E comece a olhar para o teu problema com um foco de milagre. Será que nessa área, pode olhar, hoje está uma desgraça,
Você vê aqui o troço está terrível. Mas daqui a pouco você vai olhar para isso aqui, você vai ver o que Deus vai fazer. E aí quando Deus fizer, eu já vou estar louvando Ele antes de Ele ter feito. E aí você vai ver o estrago que a coisa vai causar. Porque eu sei o Deus em quem eu confio. Eu não sei em que caminho que você está, mas eu sei em que caminho que Deus quer que você ande. E Deus não quer você parado, olhando para a tragédia e dizendo acabou tudo, como o povo fez antes de atravessar o mar, e como as pessoas estavam fazendo embaixo da cruz, quando Jesus estava se entregando e vencendo a morte e o inferno. Aquele momento ali foi um momento de grande vitória. E esse momento na sua vida pode ser agora. Pode ser um momento de grande vitória, onde você vai mudar a maneira que você vê as coisas. Mas para isso você tem que mudar a sua maneira de enxergar o que está diante dos seus olhos. Porque o que está diante dos seus olhos não é o que você está vendo. Tem algo muito maior por trás disso. E Deus quer mostrar para você. Queria convidar você a se colocar em pé, em nome de Jesus. Eu queria que você pudesse agora, nessa hora, por favor, fechar um pouquinho os seus olhos. E que você pudesse se colocar na presença dEle. E você pudesse clamar e dizer: Deus, eu quero. Eu quero no meio dos meus problemas, eu quero no meio das minhas dificuldades. Eu quero aprender o que o Senhor está dizendo, eu quero aprender aquilo que o Senhor está falando. Eu quero que o Senhor me ensine. Eu quero aprender, Deus, aquilo que o Senhor tem para me ensinar. E eu quero lembrar das coisas que o Senhor já me ensinou, porque eu não quero sofrer de volta, simplesmente passar por mais uma dor, para que ela seja mais uma das dores das minhas coleções. Não, Deus, eu quero que essa dor me ensine que o Senhor está mais perto do que estava antes, e que eu estou mais próximo de entender os teus planos para mim do que eu estava antes, e de que o Senhor não mudou, que o Senhor, como diz a tua palavra no Salmo de número 22, o Senhor não desprezou e nem abominou a pobreza do humilde, e não escondeu dele o seu rosto, mas ele ouviu o seu clamor. Que nessa noite você saia desse lugar como alguém que teve o seu clamor ouvido pelo Senhor. Que você saia nessa noite com uma maneira diferente de pensar sobre Deus. Que você saia daqui nessa noite como alguém que entendeu que o fim não é o fim, mas que Deus está olhando por você e que Ele ainda vai agir, Ele não desistiu, ainda não acabou. Que você possa nessa noite entender que o Senhor está agindo a teu favor, que há uma palavra de bênção liberada sobre a sua vida, não uma palavra de condenação, não uma palavra de tristeza, não uma palavra de derrota, não uma palavra de dor, mas uma palavra de restauração, uma palavra de fé. E que todo momento de aflição da tua vida você lembre aquilo que está escrito ali em Mateus 27, que Jesus olhou para o povo e disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Aquilo ali não quer dizer que Deus o abandonou, mas sim está lembrando o povo de que Deus nunca o abandona, e de que há um Deus agindo em favor deles. Que nessa noite os seus olhos se abram para aquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. Feche seus olhos, comece a orar a Deus, colocar diante de Deus as suas tristezas, colocar diante de Deus a sua dor, colocar diante de Deus aquilo que muitas vezes impede você de enxergar a vitória que Deus tem para te dar, para que você comece hoje a louvar ao Senhor antes da tua vitória chegar, porque ela vai chegar, ela vai vir, mas você tem que louvá-lo antes que ela venha, você tem que exaltá-lo antes que ela chegue, você tem que se alegrar antes que a tristeza acabe. Nós cantamos nessa noite que por onde nós passarmos a tristeza vai ter que se alegrar. Isso significa que ela não foi embora, mas que mesmo no meio dela você vai se alegrar, porque existe um Deus a teu favor que não te abandona nem na tempestade nem na paz. E eu queria que você fizesse dessa canção nessa noite a tua oração, de olhos fechados, e se você puder colocar as mãos sobre o seu coração, eu queria que você profetizasse que você vai amadurecer na fé, e que nessa noite, diante do Deus que te criou,
você se nega a, no meio da dificuldade, não começar a se alegrar. Mas no meio da dificuldade você vai lembrar quem é o teu Deus, quem é o teu Senhor. Faça isso nessa hora, em nome de Jesus. Aleluia, Deus. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Cante com todas as suas forças. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Tempestade. O Senhor jamais abandona o seu povo. E diz a tua palavra que o Senhor não vira o rosto para o humilde, e que o Senhor não se esconde do rejeitado. Nessa noite nós aprendemos que Jesus, você, até quando estava para morrer na cruz, estava nos ensinando a confiar. E nessa noite nós escolhemos aprender a confiar, mesmo que tudo pareça perdido à nossa volta. Por isso nessa noite, nós, ó Deus, pedimos perdão ao Senhor por não termos começado a louvar o Teu nome antes que a calamidade acabasse. Mas hoje, nós nos posicionamos na Tua presença e dizemos: o meu Deus Todo-Poderoso já está agindo em meu favor, e mesmo que eu não veja, eu sei que Ele é digno do meu louvor e da minha glória. Nós Te louvamos, Deus, e que o Senhor nos ensine a Te louvar no meio da dificuldade. Estenda suas mãos para o alto em posição de receber. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor levante o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor Deus de Israel sobre ti levante o seu rosto e tenha misericórdia de ti e te dê a sua paz. Que o Senhor te abençoe e a tua família em todos os seus caminhos, em nome de Jesus. Amém.